A doutora Guiomar Nascimento Gomes possui graduação em Ciências Biológicas na modalidade médica pela Universidade Federal de São Paulo, onde fez mestrado e doutorado em ciências e onde atualmente é professora titular. A professora Guiomar ministra disciplinas, aulas de fisiologia renal para os cursos de graduação em medicina, biomedicina e tecnologia em saúde, e tem como linha de pesquisa a identificação de fatores que podem induzir a disfunção renal, avaliando o efeito de alterações impostas durante a gestação sobre a função renal da prole e efeito de tratamentos com drogas, nutrientes ou hormônios sobre a função renal avaliada em modelos experimentais. Na Unifesp, a doutora Guiomar também é credenciada como orientadora no programa de pós-graduação em medicina translacional da Faculdade de Medicina. Então, em nome da Associação Doha de Brasil, eu agradeço sua disponibilidade e aqui hoje por preparar essa apresentação para a gente, viu, Guiomar? Muito obrigada. É um prazer, agradeço a você pelo convite para participar desse webinário do Rádio Brasil, apresentando, né, um dos temas que tem sido alvo de nossos estudos. Então, eu já vou compartilhar, né? Então, peraí. Que é o efeito da sobrecarga de frutose durante a prenese e aleitamento sobre a função renal materna e da prole. Então, esse estudo ele foi proposto porque alterações no estilo de vida que aconteceram nas últimas décadas... Guiomar, só um pouquinho, não está no modo de apresentação. Você quer colocar? Pronto. Agora ficou maior. Obrigada. Então, esse estudo ele foi proposto tendo em vista que alterações no estilo de vida que ocorreram nas últimas décadas foram responsáveis por pelo aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, tá? E esses alimentos, em virtude de sua apresentação e sua composição, eles tendem a ser consumidos em excesso, né? E, além disso, esses alimentos contêm diversos aditivos em sua composição. Entre esses aditivos, nós podemos citar o High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho derivado de frutose. Segundo o IBGE, cerca de 50% dos alimentos consumidos pelo brasileiro é composto por alimentos ultraprocessados. E esses alimentos, como eu acabei de falar, têm aditivos, dentre eles a frutose, né, na forma de High Fructose Corn Syrup. Se nós observarmos nesse gráfico aqui à direita, nós podemos ver que na década de 60, o consumo de frutose per capita era muito baixo, porque a frutose era ingerida a partir do consumo de alimentos naturais, né, frutas e do mel. Entretanto, a partir da década de 70, quando foi descoberta essa isomerase capaz de converter o amido do milho encontrado na maisena, né, em xarope de frutose, ocorreu o aumento do consumo desse xarope. Isso porque esse xarope tem um alto poder adoçante e tem baixo custo. Então, nós vemos que houve um aumento muito significativo do consumo de frutose per capita, e os estudos demonstraram também que, junto com esse aumento, ocorreu o aumento da ocorrência de obesidade, distúrbios metabólicos e também de hipertensão arterial. Então, como grande parte desses alimentos processados contém uma grande proporção de frutose, nós começamos a estudar o impacto da sobrecarga de frutose sobre a função renal da prole, né? Então, essa frutose que ela é ingerida, ela é absorvida no enterócito pelo transportador GLUT5 e depois é transferida para a corrente sanguínea através do transportador GLUT2.
essa frutose chega no fígado, onde vai ser fosforilada pela frutoquinase C. Essa enzima, além de fazer a fosforilação da frutose, ela também promove o consumo de ATP, resultando na formação de inositol monofosfato, espécies reativas de oxigênio e ácido úrico. Ao mesmo tempo, essa frutose fosfatada vai sofrer a ação de uma série de enzimas, resultando na formação de ácidos graxos e triglicerídeos, que contribuem para a obesidade e acúmulo de lipídios. E aumento da lipogênese. Né? Além do aumento da lipogênese e da produção de ácido úrico e de espécies reativas de oxigênio, a sobrecarga de frutose também está associada a uma série de outras alterações, entre elas a resistência à insulina, a disfunção autonômica, o aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento da produção de mediadores inflamatórios e diminuição da produção do óxido nítrico, sendo que essas alterações em conjunto promovem o desenvolvimento da hipertensão arterial e disfunção endotelial. Então, tendo em vista as alterações que são ocasionadas pelo consumo excessivo de frutose, e considerando-se que o consumo de alimentos e bebidas contendo frutose é elevado, principalmente entre os jovens, e que jovens gestantes que estão habituadas a consumir essa dieta podem consumir uma quantidade de frutose excessiva durante a gestação, nós resolvemos estudar o efeito da frutose durante a gestação. E considerando-se que alterações no meio ambiente intrauterino, como proposto por Barker e colaboradores, são responsáveis, podem ocasionar modificações no desenvolvimento fetal, causando respostas adaptativas permanentes que, posteriormente, estão associadas ao desenvolvimento de doenças não transmissíveis na idade adulta. Então, considerando-se que a frutose pode interferir com o ambiente intrauterino, nós resolvemos estudar o impacto sobre a função renal da próstata. Então, alguns pesquisadores já estudaram as repercussões da sobrecarga de frutose e no sistema cardiovascular, mostrando, então, que o consumo de frutose pelas mães, o alto consumo de frutose pelas mães, promove o desenvolvimento de hipertensão arterial e de alterações hepáticas, que também levam à resistência à insulina, ao desenvolvimento de hiperleptinemia e de hipertrigliceridemia. Entretanto, poucos estudos avaliaram o impacto do elevado consumo de frutose durante a prenhez e lactação sobre a morfologia e função renal da prole. Então, nós estudamos, né, a prole de ratas que receberam frutose durante a prenhez e lactação, né, focando principalmente na morfologia e função renal. Em um outro grupo de animais, nós também fizemos a sobrecarga de frutose durante a prenhez e lactação. Entretanto, após o desmame, esse segundo grupo continuou a receber frutose ao longo de todo o período experimental. Então, as fêmeas do grupo controle e do grupo frutose foram colocadas para cruzar, né, e após o nascimento foram formados 4 subgrupos. Os filhotes do grupo controle, metade dos filhotes do grupo controle foram designados para beber água e metade do grupo controle passou a receber frutose após o desmame. Em relação ao grupo frutose, metade do grupo dos filhotes das mães frutose passou a beber água, para a gente avaliar apenas o efeito da frutose durante o desenvolvimento intrauterino. E a outra metade
dos filhos de mãe em frutose continuaram a consumir frutose após o desmame. Então, aqui nessa tabela 1, nós já podemos observar, nós temos pressão arterial sistólica, peso corporal e peso renal total, e a gente pode observar que as proles que receberam frutose após o desmame, que é o filho de mãe controle que recebeu frutose, e o filho de mãe frutose que continuou tomando frutose, apresentaram elevação significativa da pressão arterial. Entretanto, esses animais não apresentaram um aumento significativo do peso corporal e também não apresentaram alterações na curva de tolerância à glicose, mostrando que outros mecanismos, além das alterações metabólicas, podem estar contribuindo para a elevação da pressão arterial. Estudos recentes têm demonstrado que em animais tratados com frutose, existe uma disfunção autonômica com um aumento da atividade simpática, resultando numa elevação da pressão arterial. Mas, além, Shen e colaboradores demonstraram que animais alimentados com alto teor de frutose apresentam aumento da produção de espécies reativas de oxigênio em regiões centrais responsáveis pela regulação da pressão arterial. Então, em virtude desse aumento do estresse oxidativo nessas regiões, ocorre uma disfunção autonômica que leva ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Em relação aos parâmetros de função renal, nós observamos que os animais tratados com frutose e que, desde o período embrionário, apresentaram uma queda significativa do ritmo de filtração glomerular. Entretanto, o filho de mãe frutose que passou a beber água após o desmame apresentou uma filtração glomerular próximo ao dos animais controle. Como veremos no próximo slide, os filhos de mãe frutose, tanto o do grupo água como do grupo frutose, apresentaram uma diminuição do número de néfrons. Então, é possível que o grupo frutose mais água tenha apresentado respostas adaptativas para manter a filtração glomerular dentro da faixa da normalidade, o que não foi possível no grupo frutose mais frutose. Então, aqui, nesse slide, nós temos as análises morfológicas renais. E verificamos, então, aqui a área glomerular, o número de glomérulos por campo e a área de secção transversal. Verificamos, né, como já comentei, que os animais que receberam frutose durante o desenvolvimento embrionário apresentaram uma diminuição do número de glomérulos por campo, sugerindo um menor número de néfrons. Tá? E esses animais também apresentaram uma hipertrofia glomerular, né, sendo que foi mais intensa no frutose mais água. Segundo Brenner e colaboradores, em modelos experimentais onde há redução do número de néfrons, há uma hipertrofia compensatória para minimizar a redução da superfície de filtração renal. Então, essa hipertrofia glomerular e hipertrofia renal tendem a aumentar a área de filtração para manter o ritmo de filtração glomerular normal, como aconteceu no grupo frutose mais água. Entretanto, no grupo frutose mais frutose, outras alterações devem estar ocorrendo ao mesmo tempo que fizeram com que esse grupo apresentasse uma queda do ritmo de filtração glomerular. Tá? Aqui nós temos a área de secção transversal renal, né, mostrando, então, que houve um aumento da área de secção transversal nos grupos frutose, filho de mãe frutose mais água e mãe frutose mais frutose, né, mostrando, então, aqui a hipertrofia renal, que pode ser, aqui nós temos uns cortes representativos.
Tá? Então, mas o que estaria levando a essa diminuição do número de néfrons? Segundo Ashgard e colaboradores e Liu e colaboradores, a oferta de frutose durante a gestação pode causar alterações na placenta, né, promovendo um aumento da produção de ácido úrico e de espécies reativas de oxigênio na placenta, que prejudicariam a função placentária, diminuindo, então, o desenvolvimento do feto. Além disso, a frutose ela pode atravessar a barreira placentária e atingir o feto. Tá? E no feto, a frutose pode estimular, ativar a produção dos componentes do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E segundo Almeida e Coimbra, alterações no sistema renina-angiotensina-aldosterona fetal estão relacionados com uma piora no desenvolvimento renal, né, podendo, assim, comprometer a formação dos néfrons. Nessa tabela número 4, nós temos outros parâmetros de função renal, que são o fluxo urinário de 24 horas, a proteinúria, a osmolaridade da urina e o TC de água. Verificamos que os animais do grupo filho de mãe frutose mais frutose apresentaram aumento da proteinúria de 24 horas, sugerindo, então, um processo de lesão glomerular que está se instalando. Verificamos também que os animais que receberam frutose após o desmame, né, o filho de mãe controle mais frutose e o frutose mais frutose, apresentaram um fluxo de urina muito elevado em comparação aos outros. Mas isso é uma resposta esperada, visto que a frutose é adicionada à água de bebê, né? Então, é uma solução de frutose 20%. Como essa frutose é adocicada, os animais tendem a ingerir um volume maior de líquidos, e com isso nós temos um aumento do volume urinário, que é o responsável também pela diminuição da osmolaridade da urina. Entretanto, o grupo frutose mais água, que não está, no momento da avaliação, bebendo frutose, ele não tem um aumento da ingestão de água. Entretanto, ele tem uma diminuição da osmolaridade urinária em comparação com o grupo controle, sugerindo um déficit no mecanismo de concentração urinária. Segundo Madsen e colaboradores, alterações no sistema renina-angiotensina-aldosterona durante o desenvolvimento embrionário podem também alterar a medula renal, a arquitetura da medula renal, comprometendo o mecanismo de concentração urinária. Então, é possível que esteja ocorrendo uma alteração na arquitetura medular. Entretanto, nós temos que investigar essas alterações nas etapas futuras deste estudo. Em relação ao balanço de sódio e potássio, nós observamos que os animais mantiveram a concentração plasmática de sódio na faixa da normalidade. Entretanto, o grupo de frutose, que continuou a consumir frutose, apresentou uma redução significativa da excreção de sódio, que pode estar relacionada com o desenvolvimento de pressão da hipertensão arterial. Segundo Cabral e colaboradores, e Gonçalves e Vicente e colaboradores, o consumo de frutose promove um aumento da atividade dos transportadores NHE3, contribuindo para o aumento da reabsorção de sódio, isso é, a retenção de sódio que ocorre principalmente no túbulo contornado proximal, aumentando a reabsorção de sódio e água, e com isso aumentando a pressão arterial. Em relação à excreção de potássio, nós verificamos também que todos os animais que receberam frutose, quer após o desmame, como no período intrauterino, apresentaram uma diminuição da carga excretada de potássio. Tá? E
esses animais apresentaram uma redução da osmolaridade urinária. A redução da osmolaridade urinária é um fator que predispõe à secreção de potássio. Então, é possível que, em fases anteriores dessa avaliação, esses animais tenham perdido uma grande quantidade de potássio e, para evitar que se desenvolvesse uma hipocalemia, foram acionados mecanismos reguladores. Segundo McDonald e Young, em situações onde o organismo tem que poupar potássio, ocorre uma ativação dos transportadores NCC no túbulo distal, que promovem a reabsorção de sódio nesse segmento, diminuindo o aporte de sódio para o túbulo coletor, onde esse sódio seria reabsorvido pelos canais ENaC, propiciando uma secreção de potássio. Então, é possível que esses mecanismos tenham sido acionados, resultando numa diminuição da carga excretada de potássio, mas também temos que confirmar essa hipótese com outros experimentos. A seguir, nós avaliamos a expressão dos transportadores de sódio no tecido renal. Verificamos que o transportador NHE3, né, que promove a reabsorção de sódio, principalmente no túbulo contornado proximal, tá, ele está mais expresso nos dois grupos que foram expostos à frutose no desenvolvimento intrauterino. Houve um pequeno aumento no frutose, no animal que recebeu frutose após o desmame, mas não foi significativo. Em relação ao transportador NKCC, que está presente na alça de Henle, nós verificamos que apenas o grupo frutose mais água apresentou elevação significativa da expressão desse transportador. O grupo frutose mais frutose teve um pequeno aumento, mas não foi tão significativo quanto o frutose mais água. É que nesse grupo, como ele ingere uma maior quantidade de fluido, o ADH deve estar inibido. E o ADH é um dos hormônios que promove a ativação do NKCC. Então, aqui, a ingestão hídrica pode ter diminuído a expressão do NKCC no grupo frutose mais frutose. Em relação ao transportador NCC, né, o cotransporte sódio-cloro do túbulo distal, nós observamos que houve também aumento da expressão desse transportador nos grupos expostos à frutose durante o desenvolvimento embrionário. Em relação à excreção do canal epitelial ENaC, subunidade alfa, também houve aumento da expressão nos dois grupos expostos à frutose durante o desenvolvimento embrionário, e também da subunidade beta, também se elevou, está mais expresso no grupo frutose mais água e no grupo frutose mais frutose. Então, a seguir, nós avaliamos marcadores de lesão renal, né? Avaliamos a infiltração de macrófagos, né, que foi aumentada nos grupos frutose mais água e frutose mais frutose, sugerindo, né, que as respostas adaptativas que ocorreram nesses grupos experimentais podem ter ocasionado uma maior produção de fatores inflamatórios que estejam promovendo a migração de macrófagos. A expressão da alfa-actina, que é um outro marcador de lesão renal, não aumentou significativamente nos grupos frutose mais água e no frutose mais frutose. Em relação ao marcador de estresse oxidativo 8-HDG,
observamos que houve um aumento, tanto no grupo frutose, controle mais frutose mais água e frutose mais frutose, mas que foi mais elevado nos grupos que estavam recebendo frutose até o momento do período experimental. É possível, né, que a frutose, ao ser metabolizada no tecido renal, que possui as enzimas capazes de degradar a frutose, resulte na produção de ácido úrico e de espécies reativas de oxigênio, promovendo, então, o aumento da expressão do 8-OHDG. Entretanto, o frutose mais frutose, mesmo tentar ingerindo a frutose, também teve um aumento da expressão desse marcador de estresse oxidativo. Em relação à expressão da enzima NO-sintase endotelial, verificamos que os animais que receberam frutose apresentaram uma menor expressão dessas enzimas. Alguns autores sugerem que o aumento da produção de ácido úrico intrarrenal é capaz de promover o desacoplamento da NO-sintase endotelial, promovendo, então, uma menor produção de óxido nítrico, que, por sua vez, pode afetar a função renal, contribuindo até mesmo para a diminuição do ritmo de filtração glomerular. O próximo parte desse estudo foi avaliar a expressão de alguns componentes do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, nós fizemos aqui a análise imunohistoquímica da renina e verificamos que a renina aumentou a sua expressão nos túbulos distais e coletores, principalmente nos grupos frutose e água e frutose mais frutose. Segundo Prieto e colaboradores, a renina, além de ser produzida no aparelho juxtaglomerular, ela também é produzida no néfron distal, principalmente em modelos em que há desenvolvimento de hipertensão arterial. Então, aqui nós podemos ver que a quantificação, o aumento foi muito importante da expressão da renina, tanto no grupo frutose mais água e frutose mais frutose. Quando ocorre um aumento da produção de renina no epitélio tubular, essa renina no néfron distal pode promover a quebra do angiotensinogênio originado nos segmentos iniciais do néfron, originando, então, a angiotensina 1. Tá? Além da expressão da renina, nós estudamos a expressão da enzima conversora de angiotensina 1 e 2. Né? E notamos que a enzima conversora de angiotensina aumentou significativamente a sua expressão, principalmente na medula externa. Então, a renina pode quebrar o angiotensinogênio originado das porções iniciais do néfron, formando angiotensina 1, e agora a ECA vai quebrar essa angiotensina 1, transformando-a em angiotensina 2 dentro do rim, né? Aumentando, então, a produção local de angiotensina 2. A expressão da ECA2 não sofreu alteração significativa nos grupos estudados. Então, a maior produção intrarrenal de angiotensina 2 pode estar relacionada tanto com o aumento da atividade dos transportadores renais, como o aumento da resposta inflamatória e do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, tá? Atuando juntamente com a produção do ácido úrico intrarrenal, que também promove o aumento da resposta inflamatória e também do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio.
Então, nós observamos então, que os animais que receberam frutose apenas após o desmame apresentaram aumento da pressão arterial sistólica, entretanto, não apresentaram alterações importantes na função renal, apenas uma tendência de queda do ritmo de filtração glomerular. Entretanto, eles apresentaram aumento da expressão de marcadores de lesão renal, principalmente o aumento do 8-HDG e diminuição da expressão da enzima NO-sintase endotelial. Os animais que receberam expostos à frutose durante o desenvolvimento embrionário, mas que após o desmame receberam água, não apresentaram aumento da pressão arterial e alterações da função renal importantes. Entretanto, eles apresentaram alterações estruturas e aumento da atividade dos transportadores de sódio e de marcadores de lesão renal, mostrando que, embora tenha havido um mecanismo de adaptação para manter a função renal desses animais na faixa da normalidade, alterações estruturais estão presentes e podem se agravar com o tempo. Já o animal exposto à frutose durante o período embrionário e que continuou a tomar frutose depois do desmame, teve aumento da pressão arterial, diminuição do ritmo de filtração glomerular, apresentou proteinúria, diminuição da excreção de sódio e alterações estruturais importantes, aumento da expressão dos transportadores renais e dos marcadores de lesão renal. Assim, nós concluímos, na primeira parte desse trabalho, que a sobrecarga de frutose desde as primeiras fases da vida impacta negativamente na nefrogênese e na morfologia renal. A manutenção do alto consumo de frutose exacerba as alterações renais, resultando em elevação da pressão arterial, proteinúria e queda da filtração glomerular. E o aumento da expressão dos componentes do sistema renina-angiotensina-aldosterona certamente tem um papel central nas alterações observadas. No decorrer dos experimentos, surgiu também a questão: qual seria o impacto da sobrecarga de frutose durante a gestação sobre a função renal? Essa pergunta é importante, visto que, durante a gestação, ocorrem alterações no organismo materno, principalmente no sistema cardiovascular e renal. E esses sistemas podem ser alterados em virtude do alto consumo de frutose. Então, nós resolvemos também estudar o impacto dessa sobrecarga de frutose na função renal da materna. Então, para isso, nós estudamos ratas, que foram as mães, que foram submetidas à sobrecarga de frutose, como também as mães controle, e ratas que não foram colocadas para cruzar, mas que receberam frutose ou água para beber. Então, nós observamos, que não houve uma alteração significativa no peso corporal, essas ratas foram avaliadas uma semana após o desmame. Tá? Então, nesse momento da avaliação, não houve uma alteração significativa no peso corporal dos grupos estudados. Entretanto, a pressão arterial das ratas que receberam frutose, quer tenham sido expostas a prenhez ou não, foi elevada, mostrando que a elevação da pressão arterial causada pela sobrecarga de frutose, ela ocorre também no gênero feminino, porque existem alguns estudos que sugerem que o gênero feminino tem uma certa proteção em virtude da produção de estrogênio, mas aqui nós observamos que houve uma elevação da pressão arterial. Além disso, houve também uma queda do ritmo de filtração glomerular, principalmente
nos animais que receberam frutose e que tinham sido submetidos a prenhez, né, que tinham ficado prenhes, né. Então, segundo alguns autores da literatura, a frutose, ela é capaz de causar uma disfunção autonômica, aumentando, então, a estimulação simpática. E o aumento da atividade simpática renal pode interferir na hemodinâmica renal, contribuindo, então, para a redução do ritmo de filtração glomerular, sendo que isso foi mais importante na rata após a prenhez. Observamos nessa figura, né, a área glomerular, a expressão das células PCNA positivas, a infiltração de macrófagos, expressão de alfa-actina, de NO-sintase endotelial e de 8-HDG. Observamos que o fator prenhez teve um impacto positivo na área glomerular, né? Porque durante a gestação, né, tem uma série de alterações renais, porque aumenta muito o volume de líquido circulante nas mães. E a hipertrofia glomerular é das respostas adaptativas. E aqui nós confirmamos que mesmo uma semana após o desmame, essas ratas têm tanto a controle como a tratada com frutose, tendem a apresentar uma área glomerular aumentada. Em relação à infiltração de macrófagos, nós vemos que o grupo tratado com frutose tem uma maior infiltração de macrófagos, possivelmente causado pelo metabolismo da frutose intrarrenal. Além disso, nós vemos que a expressão de alfa-actina de músculo liso foi aumentada no grupo não prenhe tratado com frutose, né? Esse é um marcador de lesão renal, mostrando, então, que tem um processo em andamento, né? Um processo de lesão em andamento nos rins desses animais. Entretanto, a prenhez foi capaz de modular negativamente a expressão da alfa-actina. Em relação à expressão da enzima NO-sintase endotelial, nós observamos que houve uma diminuição da expressão dessa enzima nos grupos tratados com frutose e que também a prenhez diminuiu a expressão da enzima NO-sintase endotelial. E em relação à expressão do 8-HDG, que é um marcador de estresse oxidativo, também vemos que a frutose aumentou a expressão desse marcador e que a prenhez atenuou a expressão desse marcador. Tá? Então, apesar de ter havido uma diminuição da expressão da enzima NO-sintase endotelial, dados da literatura demonstram que durante a gestação há um aumento da produção de substâncias antioxidantes, como a NO-sintase neuronal, superóxido dismutase e catalase. E há um aumento da produção dessas substâncias antioxidantes, podem ter dado uma certa proteção em relação à produção de alfa-actina e em relação à produção do 8-HDG. Também avaliamos a morfologia das artérias interlobulares renais, né? São artérias localizadas nos rins, né? Notamos que a relação entre a espessura dessas artérias e o seu diâmetro foi modificado pelo tratamento com frutose, já que houve uma alteração da inclinação dessas retas significativa, tanto no grupo não prenhe como no grupo prenhe. Além disso, houve também uma alteração da proporção entre a espessura da média
e o tamanho do lúmen, principalmente nas ratas prenhes, mostrando, então, que a frutose promove uma remodelação vascular que pode contribuir para alterações hemodinâmicas renais que podem resultar na queda do ritmo de filtração glomerular. Tá, então, né, dessa segunda parte, né, que se refere à análise da função renal das mães, nós verificamos que o alto consumo de frutose associado com a prenhez interferiu nas adaptações renais, resultando no comprometimento da função renal e hipertensão arterial. E as alterações foram observadas após o desmame, sugerindo um risco de efeitos deletérios em longo prazo. Agradeço a vocês que estão me assistindo, a Graziela que me convidou para apresentar esses resultados, e também aos meus alunos e colaboradores que permitiram que esse trabalho fosse desenvolvido, e também as agências de financiamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Guiomar, pela excelente palestra, resultados lindos, trabalhos muito completos, assim, bem interessantes. Então, agora, gente, a gente coloca a pesquisadora à disposição. Cris, quer começar? Obrigada, Grazi. Professora Guiomar, parabéns pelos resultados. Realmente, como a Grazi disse, um trabalho super completo, né? E uma das coisas... Obrigada. Que bom. Uma das coisas que a gente tem observado nos trabalhos do laboratório, eu não trabalho com frutose, mas trabalho com exercício gestacional e algumas alterações dietéticas também, como restrição calórica, suplementação com polifenóis, dieta hipersalina. Esses são assim, os modelos que a gente usa no laboratório. E em todos eles, os que a gente teve a oportunidade de avaliar machos e fêmeas, a gente viu que a gente tinha diferenças sexo-específicas. Vocês chegaram a encontrar algum tipo de diferença em relação às filhotes fêmeas e machos? Não sei se vocês chegaram a avaliar nesse sentido. Sim, tem um outro estudo que nós não apresentamos aqui os resultados, aqui, que nós comparamos a repercussão do tratamento com frutose após o desmame em machos e fêmeas. As fêmeas, elas têm uma maior tendência de apresentar as alterações metabólicas, e as alterações da função renal, não é que elas são protegidas, elas também apresentam alteração da função renal, mas diferentes das que tem no macho. Então, elas têm uma maior excreção de cálcio, uma maior excreção de magnésio, que mostra uma alteração em determinados segmentos do néfron, diferente dos machos. E o macho tende a apresentar uma maior reabsorção de sódio no tubo proximal, que está relacionado ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, até nós ficamos muito surpresos com as alterações, e nós temos que investigar mais as diferenças funcionais entre macho e fêmea, do normal, porque quando você vai buscar na literatura, você não encontra, a maioria é macho, mas é que fêmea dá muito trabalho para estudar, eu estou focando nisso, mas ela é menor. É verdade. É mais trabalho de operar, morre mais facilmente com anestesia, ela é mais bravinha, morde gente, então... É verdade. Mas a gente tem que investigar. Obrigada. E assim, eu não sei se eu cheguei a perder alguma coisa ali no meio. Tu falaste muito de inflamação e de estresse oxidativo, e realmente tem resultados bem significativos, né? Assim, com uma intensidade muito grande, né, de estresse oxidativo sendo induzido, de inflamação também pelos macrófagos. Mas vocês chegaram a avaliar algum parâmetro mitocondrial também? Então, ou de apoptose? Na verdade, esse marcador 8-HDG, ele é um marcador de DNA, mas ele não está no núcleo, na imunistoquímica, ele está no citoplasma da célula. Então, ele está, provavelmente, é DNA mitocondrial que ele está marcando, mas nós não fomos a fundo.
eu estou supondo que seja, mas não tenho a confirmação, né? Muito interessante. Obrigada, professora. E sucesso nos próximos passos. Obrigada. Agora a próxima inscrita é Eulália. Boa tarde. Oi, Eulália. Boa Tudo tarde. bem? Eu cheguei um pouquinho atrasada, então eu não sei se a senhora chegou a comentar algo sobre isso. Mas eu peguei um pouco do final da explicação e surgiram algumas dúvidas. Pelo que eu entendi, vocês observaram os efeitos da frutose, né? Isso, sobre a função renal materna e da prole. E aí eu queria saber por que frutose? E se utilizasse outra substância, por exemplo, um disacarídeo, sacarose, que é a frutose junto com glicose, será que teria algum efeito semelhante? Vocês chegaram a ter alguma ideia? Não, é porque a frutose ela é muito adicionada nos alimentos ultraprocessados, né? No começo da palestra, eu mostrei que a partir da década de 70 começou a ser produzido um xarope de milho que chama High Fructose Corn Syrup, e ele é muitíssimo adicionado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um desenho aqui, peraí. Não, peraí, deixa eu só abrir de novo aqui. Agora eu me embanando toda, peraí. Tem uma série de alimentos que, do dia a dia... Deixa eu ver agora. Aqui, por exemplo, o High Fructose Corn Syrup é esse caro aqui, que aqui no Brasil é chamado de caro, mas nos Estados Unidos ele é muito consumido, né? Mas ele também está presente nesse molho barbecue, na maionese, nos sucos de fruta e também em alimentos que a gente nem imagina. Quer ver? Vou mostrar, vou fazer a figurinha. Opa! Olha aqui, todos esses alimentos processados, eles são ricos em frutose, tá? Então, ele é uma substância aditiva que está na nossa dieta, mas a gente não sabe que a gente está ingerindo frutose, entendeu? E aí, então, o consumo, a partir da década de 1970, aqui nesse gráfico, não sei se você está vendo, aumentou muito o consumo de frutose per capita, e desde então aumentou, né, o índice de obesidade, distúrbios metabólicos e hipertensão arterial, que foram associados ao alto consumo da frutose. Tá? Mas, assim, se o indivíduo consumir frutose a partir de alimentos naturais, mel, frutas, ou mesmo outros alimentos, ele não vai ter um problema de saúde. O problema é que esses produtos ricos em frutose são muito consumidos, tá? E como eu falei no começo da apresentação, como eles têm uma apresentação bonita e são muito saborosos, as pessoas tendem a consumir em excesso esses alimentos, né? Podendo, então, apresentar os efeitos deletérios da frutose. Agora, no trabalho experimental, a gente põe uma sobrecarga constante. Quer dizer, não é o indivíduo que tomou um refrigerante hoje, amanhã, ou mesmo que ele coma um bolinho todo dia, que ele vai ter essas alterações. Entretanto, a gente precisa estar atento. Tem jovens que tomam um monte toma Coca-Cola no café da manhã, Coca-Cola com bolinho ultraprocessado, depois, na hora do almoço, enche de ketchup, que também tem frutose. Então, tem que procurar fazer uma... Eu não sou nutricionista, mas eu acho que tem que procurar fazer uma dieta mais rica em alimentos não processados ou minimamente processados, né? Obrigada. De nada. Guilherme? Legal. Parabéns, Guilmar. Já conhecia parte do seu trabalho, a gente já fez algumas apresentações juntos. Obrigada. Então, assim, cada vez tem mais dados, mais curiosos, mas nessa linha, né,
da quantidade de percentual, né, de gente que consome frutose, que é um alimento mais barato, né? Todos esses alimentos ultraprocessados, eles são muito mais baratos que os alimentos nutritivos mesmo. E aí você fez 2 grupos em que, no caso do estudo da segunda parte que eu estudo, as não grávidas e as grávidas, né? E também, quando você estuda o modelo para observar os efeitos na função renal da prole, você também faz por um período curto, o período da gravidez. A minha pergunta é se, quer dizer, entre nós humanos, né, quem ingere frutose ingere desde a adolescência, né, desde o período pré-concepção. E aí eu te pergunto 2 coisas. Uma é se vocês pretendem, no futuro, fazer um modelo mais prolongado de utilização. Eu sei que é difícil, eu sei que é mais complicado administrar a frutose durante tanto tempo, mas, assim, pelo menos durante o período no rato, dos seus 60 dias até a fecundação, né? E por um período mais prolongado que leve até o período de lactação, por exemplo. Porque isso representaria mais o que acontece conosco, humanos, né? E a outra pergunta é se você conhece estudos epidemiológicos que mostrem um aumento da prevalência de doenças renais desde a década de 70, onde o consumo de frutose vem aumentando. Tá? Se isso realmente tem acontecido de forma independente à obesidade, ao diabetes e à hipertensão arterial, que são causas de nefropatia. Né? Então, são essas duas. O grupo frutose mais frutose, né, além de ter bebido a frutose durante o desenvolvimento embrionário, ele tomou frutose até o 4º mês de vida. Mas seria interessante aumentar o estudo, mas principalmente mesmo no que parou de tomar frutose. O frutose e água, porque ele tem alterações estruturais, mas será que essas alterações vão se agravar ao longo da vida? Será que quando ele tiver, 18 meses, que é o rato já idoso, ele vai ter uma lesão renal? Então, é interessante, mas é que os estudos crônicos estão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque hoje em dia a gente tem que pagar a manutenção do animal no biotério, um saco de ração está custando R$200, um saco de maravalha custa R$50. Então, quanto mais curto, acaba influenciando, né? Mas é interessante estudar por um período prolongado. E em relação à sua segunda pergunta, realmente eu não tenho conhecimento de estudos clínicos que tenham confirmado que desde o aumento da década de 70, em relação ao aumento do consumo de frutose, tem um aumento da disfunção renal. Sim, de obesidade e função renal. Agora, tá tudo junto também, né? A hipertensão e a função renal também. Então, porque a função renal, às vezes, ela é um pouco deixada de lado, né? Todo mundo vai prestar atenção na função renal quando o rim já está demonstrando sinais de comprometimento importante. Então, é mais difícil, né? Ok, obrigado, viu, Guilherme? Nada. Paulo. Opa, agora, neste momento, você está me ouvindo? Estamos. Boa tarde, tudo bem? Professora Guiomar, boa tarde. Muito obrigado pela palestra, a gente sempre aprende. Foi um prazer. Pouca gente explora a saúde renal dentro do DORA, de seu trabalho, é espetacular. O Guiomar, me permite chamá-la assim, eu tenho uma dúvida em respeito à frutose, né? É muito polêmica essa dieta programadora aqui no Brasil, mas ela tem importância em vários países onde a fonte
de açúcar é o milho, né? É o nosso cara aqui que, quando era criança, acho que lá em casa já usou esse negócio. E até parece que tem o professor lá do Espírito Santo, rapaz, o nome dele agora eu não estou me lembrando. Teve um... Geraldo Mil. O Mil me falou, eu não sabia, de que há uma legislação no Brasil proibindo o uso de xarope de milho em alimentos processados. E um negócio interessante é que libera geral a sacarose, que é uma fonte mais barata. Isso eu estive vendo que, numa época, eu trabalhei com xarope de milho, e o xarope não, trabalhei com a frutose em pó, a gente adicionava 10% ou 20%, suplementava a alimentação do rato. Né? E aí ele me falou isso, eu falei, opa, você falou de várias fontes de alimentos que contêm esse xarope de milho, na verdade, contém frutose, o processado. Né? Então, eu gostaria de saber se realmente, né, você que trabalha mais, viu essa questão aí da legislação. Não sei se... eu até encontrei com o Geraldo Mil, ele me falou isso, mas, assim, eu não sei se essa legislação está em vigor ou se ela é cumprida, né? Por exemplo, eu escutei não sei se foi a TV aberta ou no rádio, propaganda do refrigerante Dolly. E ele fala ainda, Dolly é rico em frutose, ainda fala que é bom. Assim, eu não acho que a frutose seja má para a saúde, mas assim, o excesso, né? E o consumo, às vezes as pessoas que são menos informadas e moram na periferia, às vezes não têm um acesso à água filtrada adequado, eles preferem, às vezes, comprar refrigerante do que comprar uma água engarrafada, né? Uma água mineral. Porque acha que é mais gostoso, então para que vai gastar dinheiro? Vou comprar o refrigerante. E geralmente são esses refrigerantes mais baratos que eles compram. Se o Dolly já faz propaganda que é rico, que tem frutose, então, apesar dessa lei, eu acho que... Mas, olha, fora da lei, pelo consumo, pelas compras que eu fiz, é muito mais caro a frutose do que a sacarose. Então, mas se essa lei aí, se a informação do professor Mil ainda não fechou, se a Dolly, que tem um alto apelo popular, de alto consumo, deu briga, né? Muito dinheiro aí pelos direitos da produção da Dolly, não sei se todo mundo acompanhou isso, quer dizer, se for frutose, a frutose deve ser mais barata que a sacarose, era muito melhor usar a sacarose, a não ser que a frutose tenha uma outra propriedade que a gente não sabe. A frutose tem um alto poder, de acordo com a literatura, né? Tem o alto poder adoçante e o xarope de frutose produzido a partir do amido de milho, da maisena, que é muito mais barato do que a sacarose. Mas aí também eu não fui a fundo para verificar o preço, se a indústria usa muito. Pode ser que, às vezes, na receita, na máquina, né, o xarope ele já vem dissolvido, diferente do açúcar, sacarose ou outro, né? Que tem mais refinamento, né? Agora tudo bem, eu acho que é importante essa questão, porque já é tanto açúcar entrando mais um, e que tem um efeito, como você mostrou, né? Ele é hepático, direto, tal, né? Diferente de outros tipos de açúcar, é importante pra caramba a gente estudar isso. Assim, mas o alerta é que é o excesso, né? Porque sim. E o pessoal dá bala e salgadinhos, até nesses salgadinhos e ketchup tem frutose, né? E, na verdade, não é só frutose, é essa dieta rica em alimentos ultraprocessados é que faz mal, né? Uma dieta obesogênica, né?
Acho que legal, Guilmar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau. A Adriana fez uma pergunta. Adriana, você quer fazer a pergunta? Oi, Guilmar, parabéns pela apresentação. Muito bacana seu trabalho. Mas eu sempre fico pensando que a gente trabalha também, né, com sobrecarga nutricional. E aí a gente sempre fica questionando, né, se o efeito que a gente vê ele é secundário, na verdade, ou ele é efeito do nutriente especificamente, né? No seu caso, quando você oferece a frutose na água de bebê, a ingestão hídrica fica aumentada, né? Você falou que é docinho, eles buscam a água, mas você vê alteração na ingestão alimentar? Reduz a ingestão alimentar? Reduz um pouco. Não chega, assim, por exemplo, eu andei comparando, por exemplo, modelos de programação fetal por restrição proteica. Uhum. A redução, o aporte de proteínas é muito menor do que o que acontece com a frutose. Sim. A ingestão calórica, ela é mantida. Tá. Né? Agora, a ingestão de alimentos acaba reduzindo um pouco, porque ele bebe mais frutose, né? Porque se a gente pensar que a ração, ela na verdade, ela utiliza fonte vegetal, né, de proteína, se é a ração mesmo comercial que é usada, esse animal acaba recebendo uma quantidade de proteína de alto valor biológico baixa, né? Então, você já tem uma redução aí no aporte proteico. E aí, uma outra questão também que às vezes me vem à cabeça será que esse efeito também não é porque o excesso de frutose leva ao desenvolvimento de esteatose, né? Então, você tem muita lipogênese de novo, né? Porque você tem substrato, na verdade, né? Para lipogênese de novo. Então, será que isso também não é efeito secundário de lipídio que está sendo... obviamente que, na verdade, a intenção é mimetizar o que acontece, né? Eu acho que é um pouco de tudo. Apesar dele ter esse aumento da lipogênese, as enzimas hepáticas nós avaliamos e não estão alteradas. Tá. Mas a literatura diz que ele aumenta a lipogênese. Apesar que o animal também não ficou obeso. É que o rato é diferente do humano, né? E também, na literatura, tem uma variabilidade tão grande da dose de frutose. Exato. Tem trabalhos que dão 10%, a gente escolheu 20%. Tem gente que dá 600 gramas por 100 ml. Gente, 600 gramas, isso não é nem água mais. É muito, é uma solução super osmótica, né? Então, e também, às vezes, tem trabalho que dá associado com cloreto de sódio, outro com dieta hiperlipídica. Então, é difícil, né? Para isolar, né? Na verdade, às vezes tem que ser curto tempo, né? A gente tem feito alguns modelos, assim, de só 3 dias de exposição para poder ver mecanismo inicial mesmo, se pode ter diferença ou não, né? Porque eu acho que muitas dessas coisas são efeito somatório, né? Mas você tem razão, eu acho que, inclusive, essa rede, por exemplo, a gente já comentou sobre isso, né, Gra? Depois de uma palestra, inclusive, que a Gra deu, acho que a rede é importante também no sentido de trazer esses modelos tão diferentes que a gente vê na literatura e tentar discutir meio que uma uniformidade disso, né? Porque para todos os modelos, né, de restrição, de sobrecarga, você vê, na verdade, dietas muito diferentes, né? Muito distintas. E mesmo sem dieta, que eu não apresentei aí, mas um trabalho que eu fiz há um tempo atrás foi a restrição de sono durante o período de gestação. E as ratas não tiveram, também tiveram, os filhotes também tiveram programação fetal e não tinha nada a ver com nutriente. Mas não buscava mais alimento? Durante o dia, no alimentava fim, mais. Roía mais, mas não necessariamente ingeria mais. Então, acaba você sem saber o que... Mas, assim, eu acho que todos os 3 modelos que eu estudei de programação fetal, que foi diabetes durante a gestação, a restrição de sono e agora essa frutose, os filhos têm essa hipertensão arterial, né, a prole. E no filho de mãe diabética e na restrição de sono, a gente avaliou a resposta simpática da prole. Então, eu acho que
acaba tendo alguma alteração central que vai repercutir no organismo como um todo, né? Muito bacana. São questões muito que ficam, né, assim, né? Mas eu acho que os resultados são muito bacanas, e fora que você falou, né, isso atravessa a placenta, então, de alguma forma, você tem esse efeito direto, né? Então, muito bacana, parabéns, viu? Obrigada. Guilmar, a Sandra Lopes de Souza perguntou se vocês fizeram alguma análise do tecido vascular renal. Fiz, não da prole, nós fizemos só da mãe, aquela lá, aquele último slide. Deixa eu mostrar, posso mostrar aqui? Acho que, claro. Deixa eu ver se... Uma janela... mas peraí. Eu acho que eu fechei. É que sem querer eu fecho, depois eu... Compartilhar. Então, esse aqui, né, nós analisamos as artérias interlobulares, né, interlobulares, renais, né, que são aquelas que vão originar as arteríolas aferentes. Então, aí aqui a gente viu que fizemos a relação entre a espessura e o diâmetro. Então, para uma mesma artéria, numa artéria de um mesmo diâmetro, vamos supor aqui, de 60 micrômetros, as tratadas com frutose tinham uma espessura maior, da mesma forma que a prene, né? Por exemplo, para 60, a controle aqui tinha uma espessura de 10 e a outra vai de quase 15. Então, mostrando que tem uma tendência de tornar esses vasos mais espessos. E aí, quando a gente vê a razão média-lumen, a gente vê que tem alteração, que a frutose influenciou, principalmente na prene, tá? E essas alterações, né, esse remodelamento vascular, ocorre em diferentes modelos de hipertensão arterial, tá? Mas que podem predispor a uma disfunção renal. Por exemplo, no SHR, tem uma alteração muito mais intensa e acaba tendo áreas isquêmicas do rim, que vão levar a uma infiltração, uma fibrose daquela área, né? Ótimo. Bom, Guilmar, acho que eram essas as perguntas. Aí tem aqui agradecimentos no chat para você. Muito obrigada. Eu estendo os agradecimentos, então, em nome de todos aqui. Agradeço por você ter participado dessa tarde com a gente, né? Desse último webinário de 2022. Então, muito obrigada. Aproveito. Foi um prazer participar e conhecer, e outras pessoas já conhecia, mas tem outros pesquisadores que eu não conhecia. É sempre bom estar nesse ambiente, né, trocando ideias e o pessoal fazendo novas sugestões. A gente, às vezes, reflete num ponto que não tinha pensado. Né? Foi um prazer. Que bom.